Pronto. Para começar hoje, engraçado, né? Essa coisa de sincronicidade. Eu tinha pensado em fazer uma prática muito focada no corpo, né? Em a gente e usando essa sincronicidade, essa sincronia, né? Entre a respiração e o movimento do corpo para ajudar a trazer a gente para o momento presente e relaxar, né? E aí, quando eu abro o capítulo 5 é exatamente sobre isso, né? Que é o capítulo que a gente vai começar a ler. Então, vamos fazer a prática agora? A prática no corpo. Senta numa postura confortável. Se ajeitando na cadeira, apoiando bem os pés no chão. Nosso primeiro ato de aceitação radical, de autocompaixão, é com o nosso corpo. Então, tenta trazer a sua atenção para o seu corpo, cuidando um pouquinho dele, vendo se você pode deixar ele mais apoiado, mais confortável, endireitando a coluna, abrindo bem o peito, jogando os ombros para trás, deixando esse peito bem corajoso, bem aberto. E sente um pouquinho o seu corpo. Sente se há algum ponto de tensão. Percebe como está a sua respiração. Movimento interno de recolher a sua atenção para o seu corpo. Deixando qualquer preocupação, qualquer planejamento. Trazendo o foco só para você agora. Agora, o meu convite para vocês é para girar vagarosamente a cabeça, fazendo um círculo com ela, levando o queixo lá no peito, subindo novamente. A gente vai acompanhar esse movimento com a respiração, puxando o ar quando a gente sobe a cabeça, soltando o ar quando a gente desce a cabeça. Permita que esse movimento seja sincronizado. Respiração e movimento. Cada parte do seu pescoço relaxar, se estender. Talvez experimentando deixar a respiração um pouco mais lenta e o movimento um pouco mais lento. Talvez mudando de lado, experimentando um outro giro. Você
pode pausar um pouquinho a cabeça depois da expiração, perto do queixo. Quando ela estiver olhando para cima e você estiver inspirado. Deixe que o movimento acompanhe a sua respiração e as pausas na sua respiração. Agora a gente pode trazer a nossa cabeça para o centro do nosso tronco de novo, deixando ela numa postura neutra. Trazendo a atenção de volta para a respiração. Sente como está a sua respiração agora. O convite dessa prática é acompanhar a respiração com o movimento dos ombros. Então, a gente sobe os ombros até perto da orelha. Sobe, 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 sobe. Solta na expiração. Mas a gente solta tudo. Inspira, subindo, 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 subindo. E solta. Deixando sair com o ar toda a tensão. Soltando de uma vez. Sobe, sobe, sobe. Solta. Uma última vez. Sobe, 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 sobe. Mais uma vez, traga sua atenção para a sua respiração. Descansando um pouquinho nesse movimento. O abdômen se expandir, se contrair. Percebendo como está o seu corpo nesse momento. Olhando carinhosamente para ele. Como a gente olha para alguém que a gente gosta muito. Um olhar de quem quer ajudar. De quem quer cuidar. A gente pode, por fim, praticar essa postura interna de aceitação radical, abrindo para qualquer experiência, qualquer sensação que a gente esteja sentindo agora. Suavizando qualquer resistência, qualquer julgamento.
Esse lugar está sempre disponível para a gente. Sempre que a gente precisar, a gente pode voltar para esse lugar de abertura e de aceitação. A gente pode ir movimentando os nossos pés. Deixando que o nosso corpo faça algum movimento que ele esteja precisando. Espreguiçando. E abrindo os olhos. Bom. Boa noite, Tereza. Boa noite, Mari. Olá. Olá. Alguém quer compartilhar um pouco da experiência com essa prática? Não? Eu vou compartilhar minha tela, então. Pronto. Todo mundo bem? Sim. Eu quis trazer essa prática, e é engraçado essa coisa da sincronicidade mesmo, né? Porque eu estava num curso e fizeram essa prática, e eu estava num dia muito ansiosa, assim, muito acelerada. E foi tão interessante, assim, como me trouxe para um centro de novo, assim, sabe? Como esse movimento, principalmente de tensionar aqui, depois poder soltar, sabe? Parece que me trouxe para um lugar de relaxamento que eu estava precisando muito, né? E eu percebi como o movimento me ajudou a me trazer para um centro que quando eu faço uma prática de respiração e estou muito agitada, eu não consigo, né? Porque quando a gente está com a cabeça muito agitada, fica muito difícil focar, né, na respiração. Às vezes até a gente fica mais ansiosa. Então eu achei que o movimento me ajudou, por isso que eu quis trazer essa prática para vocês hoje. Às vezes é útil a gente poder ter vários recursos, né, no momento que a gente está precisando, entendendo o que ajuda mais num momento ou no outro. Tudo bem. Alguém quer ler? Voluntárias? Posso começar? Você lê, Célia? A minha internet é bem estável. É. Tá, eu posso ler, então. Eu vou lendo e aí, se alguém se animar, a gente troca. Deixa eu ver só se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então, capítulo 5. Voltando para o nosso corpo, a base da aceitação radical. Existe algo que, quando cultivado e praticado regularmente, leva à profunda intenção espiritual, à paz e à atenção plena e à compreensão clara, à visão e ao conhecimento, a visão e ao conhecimento, a uma vida feliz, aqui e agora, e a culminância da sabedoria e do despertar. E o que é isso? É a atenção plena centrada no corpo. Isso é uma fala do Buda no Satipatthana Sutra. Na metade do 8º ano letivo do meu filho, Narayan, nós dois vivemos um impasse doloroso e exasperado. As notas dele estavam caindo e todo dia discutíamos as regras sobre jogos no computador, dever de casa, hora de usar o telefone, hora de dormir. Quanto mais eu monitorava, repreendendo-o e lembrando-o dos seus deveres,
mais Narayan se fingia de surdo ou ficava na defensiva e mal-humorado. Quando me continha, ele não hesitava em fazer tudo como queria. Seu quarto estava se tornando uma sala de jogos e um ponto de encontro permanente dos seus amigos. Ao menos eu não tinha preocupação de eles serem má influência. Gostava deles e muitos eram alunos exemplares na escola. Mas isso só intensificava minha frustração com o Narayan. Minha raiva se infiltrava em todos os momentos do nosso dia a dia. Se Narayan me deixasse esperando por alguns minutos quando eu ia buscá-lo na casa de um amigo seu, eu ficava fervendo de raiva no carro. Se ele esquecesse de dar comida para o cachorro ou de limpar a caixa do gato, eu o chamava de responsável. Quando ele me perguntava se podia pedir pizza, eu respondia de forma vingativa: se você não arrumou seu quarto, por que eu deveria pedir pizza? Totalmente imersa em uma história de certo e errado, eu invadia o quarto de Narayan furiosa, toda vez que ele infringia uma das minhas regras. As demandas e as ameaças que emergiam desse roteiro só nos distanciavam cada vez mais. Claramente, meu método não estava funcionando. Eu adoro quando essas autoras, elas dividem a experiência delas, assim, porque a gente acha que elas vivem numa bolha de iluminação, assim, né? Que esse tipo de coisa não acontece na vida delas. Então, é bom saber que todos estamos sujeitos a isso, né? Certa noite, deitada, mas ainda acordada, comecei a pensar sobre como os anos passavam rápido e que, num piscar de olhos, meu filho estaria saindo de casa. Então, fui recordando sua adolescência e vendo como os desentendimentos devoravam nosso tempo juntos. A dor dessa perspectiva me deixou abalada. Eu precisava tentar algo diferente. Eu usava a arte da pausa regularmente, mas nas últimas semanas estava tão envolvida em minhas reações que acabei esquecendo de aplicá-la. Então, resolvi praticar a pausa da próxima vez, esperando que isso me ajudasse a ser mais presente e mais generosa quando estivéssemos juntos. Na noite seguinte, mais ou menos meia hora depois do horário combinado para os deveres de casa, fui até o quarto dele. Através da porta fechada, ouvi os sons abafados de EverQuest, o jogo de computador preferido de Narayan. A raiva começou a se instalar dentro de mim conforme eu visualizava com os olhos grudados na tela brilhante e os dedos se mexendo agilmente. Percebi que ele já estava naquilo havia horas, de novo descumprindo nosso acordo. Eu me imaginei jogando uma pedra gigante na tela do computador. Era uma fantasia recorrente. Em vez disso, simplesmente esperei. E nessa pausa, comecei a perceber os sentimentos e sensações no meu corpo. A raiva era como uma pressão crescente no peito e na garganta. Meus ombros e mãos estavam tensos. Meu maxilar estava cerrado. Eu sentia o coração batendo forte, o calor no rosto. Era extremamente desconfortável. Teria sido muito mais fácil botar para fora a raiva e invadir o quarto dele. Todas as noites, todas as nossas estratégias de tentar controlar a vida, acusando ou recuando, visam nos afastar da experiência bruta de determinada circunstância. Na pausa, em vez de nos perdermos em nossos pensamentos e ações reativos, tomamos consciência direta do que está acontecendo no nosso corpo. Nesse momento, começamos a ver como nossa mente e nosso corpo estão interconectados. Com a raiva, o corpo se enrijece, o peito se enche de uma sensação explosiva de pressão. Com o medo, podemos sentir a contorção de nós no estômago, a contração no peito ou na garganta. Se a vergonha surge, nosso rosto queima, nossos ombros despencam. Sentimos um impulso físico de nos retrairmos, nos escondermos. As sensações no corpo são o marco zero, o local onde experimentamos diretamente todo o desenrolar da vida. Naquela noite, enquanto eu estava diante da porta de Narayan, sentindo e deixando estar o que acontecia dentro de mim, as sensações lentamente começaram a mudar. A pressão no meu peito, que queria explodir de raiva sutilmente, deu lugar a uma dor interna profunda, como se alguém apertasse o meu coração. Estou com medo de alguma coisa, percebi. Logo em seguida, as palavras surgiram na minha mente. Tenho medo que Narayan não se dê bem na vida, não se realize, acabe sendo infeliz. É por minha culpa que ele se viciou em TV, vídeos e computador. Eu falhei com ele, não o orientei
nem o inspirei a viver de forma saudável. Percebi que a velha história de falhar como mãe começava a me dominar. Em outra época, eu poderia facilmente ter me perdido nesse transe, mas estava determinada a permanecer desperta no meu corpo. Pouco antes de conseguir focar a minha atenção na pontada de vergonha no meu peito, outra parte da história se afirmou. Tentei fixar limites, orientá-lo, mas ele não ouve. É por culpa dele que me sinto assim. Enquanto ondas de calor e pressão desciam pelos meus braços como ondas, eu quase invadi o quarto de Narayan, mas consegui voltar a minha atenção novamente às sensações tumultuosas no meu corpo. Comecei a sentir que estava afundando, uma pressão forte contra o meu coração. Quando essa dor ficou mais aguda, meus olhos se encheram de lágrimas. A história já não era sobre o que estava errado com ele ou comigo. Eu percebi o que acontecera entre nós. Minha aversão à atração que ele sentia por causa da testosterona, por videogames e filmes violentos, havia criado um abismo entre nós. Ao me abrir à dor crescente, percebi que as histórias de culpa e fracasso recuavam. Em seu lugar, havia uma ternura crescente e uma compreensão de que o que mais importava, acima de tudo, era amá-lo. Eu não sabia o que aconteceria quando abrisse a porta, mas queria trazer essa consciência, essa presença aberta e eterna aos meus momentos com Narayan. Queria encontrá-lo com um coração acolhedor. Após bater na porta e ouvir uma resposta murmurada, entrei devagar no quarto. A atenção dele ainda estava fixa na tela do computador, mas quando ele me viu ali, observando, ele ergueu um olhar culpado. Eu só estava relaxando, mãe. Que horas são? Informei a ele, obviamente notando o relógio sobre a cômoda e não no seu pulso. Mais silêncio. Agora o seu olhar era questionador. Você está zangada? Foi mal. Perdi a noção da hora. Mas vou fazer meu dever, sério. Não tem muito. Apanhei uma cadeira e me sentei ao lado dele. Tudo bem, querido, mas a gente precisa conversar. O que eu disse para ele sobre os seus hábitos de estudo, de honrar nossos compromissos, não foi novidade. Mas eu me sentia diferente. Estava consciente da minha respiração, da minha postura, de onde minhas mãos estavam repousando. Notei que meu rosto se enrijeceu quando pareceu que a tensão dele estava oscilando. Quando ele falou, prestei atenção. Ouvi como ele sentia por dominar o jogo que estava jogando. Entendi suas frustrações por ter que ir dormir quando não estava nem um pouco cansado. Habitar meu corpo me permitiu estar presente com Narayan, ser respeitosa. Quando beijei o alto de sua cabeça e saí do quarto, havia uma sensação calorosa entre nós. Trazer aceitação radical à nossa vida começa nesse nível bem básico, conscientizar-nos das sensações que ocorrem constantemente em nosso ser físico. Henry David Thoreau escreveu: more o mais perto possível do canal onde sua vida flui. Ao habitar meu corpo com consciência, eu estava descobrindo as raízes da minha reatividade. Eu vinha evitando as sensações desagradáveis que constituem o medo e o pesar. Ao me abrir com atenção plena ao jogo das sensações, o domínio da minha raiva e das minhas histórias naturalmente se afrouxou. É assim que uma presença incorporada nos desperta de um transe. Nós nos libertamos no nível fundamental da reatividade que perpetua o nosso sofrimento. Quando acolhemos com aceitação radical as sensações que surgem, em vez de nos perdermos na resistência, começamos o processo de nos libertarmos das histórias que nos separam. Provamos a alegria de estar plenamente presentes, vivos e conectados com toda a vida. Essa foi a promessa do Buda. Atenção plena ao corpo leva à felicidade nessa vida e à plenitude do despertar espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa?
eu consegui perceber, não sei se não parece... Tá cortando um pouquinho, tá cortando. E agora? Alô? Tá ouvindo? Dá para ouvir? Agora sim, eu acho que sem a imagem ficou melhor a internet. Agora sim, acho que sem a imagem ficou melhor a internet. Você, eu ouço assim alguns segundos depois também, tá? Ainda mais nesse horário, né? Então, eu percebi nesse relato dela uma coisa que acontece comigo também. Quando eu consigo parar e fazer uma pausa, né? Porque é muito difícil lembrar na hora que a gente tá com a emoção muito forte, que é você achar que tá com uma sensação ali, um sentimento, e aí quando você para, você percebe que é outra coisa. E aí você continua parado e vem outro sentimento, como se fosse abrindo. Até que chega um momento em que realmente tem uma clareza. E aí é o momento em que eu sinto assim, que eu aterrei. Nossa, agora eu tô vendo direito. E até a minha visão ela fica mais clara. Quando eu tô com uma emoção muito forte, assim, parece que eu vejo mais escuro, sabe? E quando eu consigo parar e até que fique claro, eu enxergo muito melhor. Então eu percebi isso no relato dela, assim, que até que no final ela conseguiu entender, e aí nesse momento ela entrou no quarto e mudou tudo. Foi uma experiência completamente nova com o filho dela, né? Eu acho bonito isso que ela traz, né? Que o corpo, ele é o palco onde se desenrola a vida, né? Acho que foi mais ou menos uma coisa assim que ela falou, né? De quando a gente não está conectado com isso, é como se a gente estivesse presente na peça, né? A gente não está vivendo, a gente não está ali onde tudo está acontecendo, né? Isso que você falou, Fran, não sei se já aconteceu com vocês, assim, você está evitando uma conversa com alguém, uma discussão com alguém, porque é muito difícil de conversar, mas aí quando você consegue se abrir para o que está acontecendo e você consegue conversar e ser honesto com a pessoa, mesmo que a conversa tenha sido muito difícil, dá uma sensação de poder, assim, sabe? De empoderamento, de, né? De tanto de alívio, mas para mim, eu passei por isso agora, essa última semana, assim, tive uma conversa bem difícil, que eu estava evitando há muito tempo. Me deu uma sensação tão boa, assim, sabe? De, tipo, sim, né? Tá ali, é uma sensação de vida, assim, sabe? Não sei explicar muito. E tem essas mudanças todas, né, que você foi falando, de às vezes não, tem coisa que você nem estava percebendo, não dá para digerir, né? É uma sensação meio assim, a gente vai resistindo e aí não tem espaço para digestão de tudo aquilo que está acontecendo, né? A gente precisa digerir, e aí para digerir precisa deixar a coisa mais espaçosa, né? E aí você consegue digerir e fazer o que precisa fazer com aquilo, né? Você vai falar, Carmen? Então, Fê, incrível como, no fundo, né, a maioria das mães tem dificuldade, né, de orientar e educar filhos, né? Eu acho que eu tenho um, não é mais menino, né, mas voltou para minha casa agora, nossa senhora, e realmente acho que eu estou precisando desses conselhos, porque é tudo isso que anda acontecendo mesmo, né? Muitos sentimentos, muitos pensamentos, e não adianta, às vezes a gente tem como essa mãe, né? A gente quer responder prontamente, mas não é a melhor coisa, né? A melhor coisa é essa, parar, ela se colocou presente ali, né? Não, não brigou, não retrucou, e aí a fala foi acontecendo de um jeito que parece que ficou bom para os dois, né?
Ser mãe é um super treinamento, né, Carmen? Nossa Senhora. Eu ouvi dizer que sim. Olha, desde a gestação, pode ter certeza. Eu achei bacana ela ter falado também que o que ela falou não foi diferente, né? Era um lugar interno dela que tinha mudado e ele conseguiu ressoar com isso de um jeito diferente também, né? Não foi o conteúdo da conversa, né? Só o fato dela entrar calmamente no quarto e não falar nada, né? Abrir a porta assim, e isso é interessante, porque das outras vezes ela já, né? Não tem pizza e tal, né? Já ia com a punição, né? E desta vez ela foi mais inteira, assim, né? Parece que ela teve um controle maior sobre a raiva, né? Ô, Fê, tô sumida. Eu Saudade estava disso até aqui. preocupada com as coisas de Petrópolis, aí lembrei de você. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Faz um tempo que eu não tô aqui, né? Mas eu tenho estudado uma coisa que eu acho que é bem, me remete muito à parte do mindfulness, da autocompaixão, né? Que é de você estar presente com a experiência corporal, a experiência sensorial, né? De modo geral, o que o seu corpo está recebendo. Aí eu até peguei, eu sou toda das frases, né? Eu peguei uma frase aqui do cara, mas eu nem pensei de falar de fato a frase. A ideia mesma que eu estava pensando, que você estava falando, né? O que ela falou não foi diferente, foi a maneira como isso apareceu que harmonizou melhor. E eu acho que, assim, eu tenho estudado isso no sentido de que não é tanto a gente focar em uma parte só do que a gente está experienciando. Então, se é o que a gente está falando, como que a gente está falando, né? Ou, sei lá, o que a gente está vivendo, como a gente está vivendo. Eu acho que eu fiquei pensando, é como se fosse uma série de coisas que a experiência que a gente está tendo, se a gente não presta atenção, é como se fosse uma música desarmônica, mas sem harmonia. Então, tem notas ali que a gente pode prestar atenção separado, mas se a gente não presta atenção na experiência como um todo, às vezes a gente não vai perceber o quanto que está desarmônico com aquilo que a gente está querendo expressar, com a direção para onde a gente quer ir. E eu acho que é algo que não é tão explicável, sabe? A experiência não é tanto aquilo que a gente pensa só, e também não é só o que a gente sente, e também não é só o contexto, é tudo isso junto que forma essa tal música, sei lá. E aí, esse lugar de mindfulness, né? Aí falando mais da autocompaixão em si, eu acho que esse pilar do mindfulness assim, acho que não tem nada que possa seguir em frente se a gente não tiver a presença necessária com a nossa experiência, sabe? E é difícil. Agora, nesse primeiro momento que você estava guiando, eu desfalquei completamente. Assim, não sei se as pessoas são assim de vez em quando, mas eu tenho ficado muito desfalcada. Eu compreendo a importância de estar presente, mas ainda assim tem algo de estar presente que não estou ficando. Mas eu acho que as pessoas são assim a maior parte do tempo, né? Desfalcadas mesmo. Complicado. Para mim, ouvindo você falar, assim, eu acho que a autocompaixão, ela entra muito aí, assim, nesse lugar da gente se permitir, enfim, sentir o que está acontecendo, que está te deixando desfalcada, né? Que nem você fala. Porque, enfim, se você não, enfim, né? Ou chegou com pressa, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa aí que tá te deixando nessa agitação, né? E a autocompaixão, acho que é esse lugar mais aberto e mais acolhedor que te permite olhar para isso, né?
porque isso a gente já chega com 2 pés na porta, né? Tá vendo, Mari? Você, né, não consegue nem fazer uma prática e já chega, não sei o quê, tá? Não tem chance de você conseguir perceber o que está acontecendo, né? Eu vejo muito por aí, assim, como a autocompaixão é esse lugar mais aberto, né? Mais acolhedor mesmo, que permite a gente estar em contato com todas essas notas e instrumentos. Achei bonita essa metáfora que você trouxe da música. Faz todo sentido. Você lembra o nome desse autor? A metáfora veio da minha cabeça, mas o autor é o Eugene Gendlin. Eu vou ler a frase só para ver se faz sentido para você. É assim: a experiência é de uma riqueza incalculável. Pensamos mais do que podemos dizer, sentimos mais do que podemos pensar e vivemos mais do que podemos sentir. E ainda há muito mais. É como se fosse isso, né? A gente tenta meio que focar no... Não sei, eu pelo menos fico meio que... não, então eu preciso focar em como eu estou me sentindo. E aí vai ser a chave para todas as coisas. É como se a gente tivesse, às vezes, em busca da chave para todas as coisas, e não é assim, é um constante buscar estar alinhado com a sua experiência, porque as coisas, essas partes vão mudando. Os sentimentos mudam, os pensamentos mudam. É um constante estar presente, né? É incrível. Adorei. É um autor muito bacana, procura saber, que conversa Procura. muito com mindfulness. Muito, muito. É o que? Gestalt, isso? Não, é abordagem centrada na pessoa, menina. Ah, que legal. Eu vou mandar assim a fotinha da frase e a fotinha dele para você Mande. ver Muito também, legal. Muito muito legal. bacana, sério. Muito legal. É essencial isso, né? Eu tô, como psicóloga, né? Pensando todo o processo terapêutico, né? Como é muito isso, né? De você ajudar as pessoas a entrar em contato com a experiência, né? Em todas as faces da experiência, né? Tudo que está acontecendo ali. Partes escondidas, né? Partes cortadas fora, né? Bom, vou procurar saber mais. Adorei. Continuamos? Sim. Aprendendo a habitar nosso corpo. Tudo que vivenciamos é através do nosso corpo, quer estejamos conscientes disso ou não. Mas costumamos estar tão fascinados por nossas ideias sobre o mundo que perdemos grande parte da experiência sensorial direta. Mesmo quando estamos conscientes de sentir uma brisa, o tamborilar da chuva no telhado, uma fragrância no ar, raramente permanecemos com a experiência por tempo suficiente para habitá-la plenamente. Em quase todos os momentos, temos um diálogo interior sobreposto, que comenta o que está ocorrendo e planeja o que iremos fazer a seguir. Poderíamos receber uma amiga com um longo abraço, mas nossos momentos de contato físico, tão toldados por nossos cálculos de quanto tempo abraçar ou do que iremos fazer... Eita, hoje está difícil, ó. Poderíamos receber uma amiga com um longo abraço, mas nossos momentos de contato físico são toldados por nossos cálculos de quanto tempo abraçar ou do que iremos dizer no final. Abraçamos às pressas, sem uma presença plena. Um homem idoso, num de meus workshops de fim de semana, se descreveu como vivendo do pescoço para cima. Muitas pessoas estão tão acostumadas à falta de contato com o corpo que vivem inteiramente em sua cabeça. Nossa, para mim essa foi uma sensação constante na pandemia, assim, ainda mais só com online, né? Elas podem achar difícil acreditar que corpo e mente estão interconectados. Numa aula que dei num presídio feminino, uma mulher contou que só tinha consciência do corpo quando sentia dor ou raiva. A não ser que as sensações sejam dolorosamente invasivas ou, como no sexo, extremamente agradáveis ou intensas, as sensações físicas podem parecer fugidias e difíceis de reconhecer. Essa é a característica básica de estar em transe.
Só estamos parcialmente presentes à experiência do momento. Hamed Ali, escritor e mestre espiritual contemporâneo, nos lembra que se não vivemos com consciência do nosso corpo, não estamos plenamente vivos. Explore sinceramente. Você está aqui ou não? Você está em seu corpo ou esquecido dele? Ou apenas ciente de partes dele? Quando eu digo você está em seu corpo, quero dizer, você está preenchendo completamente o seu corpo? Quero saber se você está em seus pés ou se apenas tem pés. Você mora neles ou apenas os usa para andar? Você está na sua barriga ou apenas sabe vagamente que tem uma barriga? Ou ela só serve para comida? Você está realmente em suas mãos ou as mexe de longe? Você está presente em suas células, habitando e preenchendo o seu corpo? Se você não está em seu corpo, que significado há em sua experiência nesse momento? Você está se preparando para poder estar aqui no futuro? Você está fixando condições dizendo a si mesmo: quando isso e aquilo acontecer, terei tempo para estar aqui? Terei tempo, estarei aqui? Se você não está aqui, para que está se guardando? Eu descobri pela primeira vez que meu corpo estava vivo com um universo de sensações durante uma aula introdutória de yoga que tive em meu 2º ano da faculdade. Perto do final da aula, a professora pediu que nos sentássemos em silêncio, com as pernas cruzadas no chão, cuidando para que nossas mãos repousassem com facilidade e conforto no colo ou nas pernas. Ela nos disse para respirarmos fundo algumas vezes, explicando que a respiração oferece um caminho natural para fora da mente e para dentro do corpo. Ela então nos orientou a explorar a vivacidade do nosso corpo. Deixem toda a sua consciência estar em suas mãos. Relaxem e soltem as mãos, sentindo-as por dentro. Ela nos orientou a sentir devagar cada dedo por dentro, cada palma, cada dorso, cada pulso. Percebi primeiro o formigamento, depois as áreas pulsantes de pressão e calor. Enquanto relaxava para perceber as sensações em minhas mãos, notei que não havia limite distinto, nenhuma sensação definida. Tudo o que pude perceber foi um campo de energia em mutação, que parecia pontos de luz em movimento no céu noturno. De repente, me ocorreu que essa vivacidade vibrante estava sempre acontecendo sem minha consciência estar consciente. Eu vinha perdendo grande parte da vida. Nossa professora, então, nos convidou a explorar essa presença e essa vivacidade em todo o nosso corpo. Notei os nós nos meus ombros. Em alguns momentos, eles relaxaram simplesmente em resposta à minha atenção. Eu pude sentir um formigamento quente se espalhar pelos meus braços. À medida que eu trazia consciência para a rigidez e a tensão em meu estômago, essa área também afrouxou. Senti a energia subindo pelo peito, descendo pelas pernas. Todo o meu corpo era um campo vivo de energia que respirava. Senti uma onda de gratidão. Em um instante, meu mundo se tornou nitidamente maior e incrivelmente vivo. Embora eu não soubesse na época, minha professora havia me apresentado a meditação. As práticas de meditação de todas as tradições tipicamente usam posturas, como sentar de pernas cruzadas, como fizemos na aula de yoga, permitindo assim o corpo ficar estável e parado. Quando estamos quietos, fica mais fácil observar nosso fluxo dinâmico de experiência, de vibração, pulsação, pressão, calor, luz, sabores, imagens e sons. Porém, como logo descobrimos ao fechar os olhos para meditar, esse mundo interior costuma estar recoberto por ondas de emoções, empolgação ou ansiedade, agitação ou raiva, e um fluxo incessante de comentários e julgamentos, lembranças e projeções, preocupações e planos.
Buda chamou nossa persistente reatividade emocional e mental de cachoeira, porque somos facilmente arrancados da experiência do momento presente por sua força irresistível. Tanto o budismo quanto a psicologia ocidental explicam como isso acontece. A mente, de modo instantâneo e inconsciente, avalia o que vivenciamos como agradável, desagradável ou neutro. Um pensamento empolgante ou uma sensação prazerosa, agradável. Um mau cheiro ou um som muito alto, desagradável. Observar nossa respiração, geralmente neutro. Quando sensações agradáveis surgem, nosso reflexo é nos agarrarmos a elas e tentar conservá-las. Em geral, fazemos isso via planejamento e com todas as energias emocionais do entusiasmo e do desejo. Quando experimentamos sensações desagradáveis, nos contraímos, tentando evitá-las. De novo, o processo é o mesmo. Nos preocupamos e criamos estratégias. Sentimos medo e irritação. Neutro é o sinal para nos desligarmos e voltarmos a nossa atenção para algo diferente, o que geralmente significa uma experiência mais intensa e estimulante. Todas as nossas reações a pessoas, situações e pensamentos são, na verdade, reações ao tipo de sensação que surge em nosso corpo. Quando ficamos presos à inépcia de alguém, explodimos de impaciência, estamos reagindo às nossas sensações desagradáveis. Quando somos atraídos por alguém e ficamos cheios de saudade, estamos reagindo a sensações agradáveis. Todo o nosso turbilhão de pensamentos, emoções e comportamentos reativos resulta dessa base de reagir às sensações. Quando essas sensações não são reconhecidas, nossa vida se perde na cachoeira da reatividade. Nos desconectamos da presença viva, da consciência plena do nosso coração. Para acordar desse transe, o Buda recomendou a atenção plena centrada no corpo. Aliás, ele chamou as sensações físicas de primeira aplicação da atenção plena, por serem intrínsecas aos sentimentos e pensamentos e serem a base do próprio processo de consciência. Como nossas sensações agradáveis ou desagradáveis provocam tão rápido uma sensação em cadeia de emoções e histórias mentais, uma parte central do nosso treinamento é reconhecer o surgimento de pensamentos e retornar repetidas vezes à experiência sensorial imediata. Podemos, por exemplo, sentir um incômodo na base das costas e ouvir uma voz interior preocupada dizer: quanto tempo isso vai durar? Como fazer para que vá embora? Ou sentir um formigamento agradável, um relaxamento no peito, e nos perguntamos ávidos: o que fiz para chegar a esse estado? Espero conseguir repetir. Para praticar, basta ver as histórias, abandoná-las e mergulhar nas sensações vivas em nosso corpo. Não podemos penetrar em nossa cadeia de reações se não estivermos plenamente atentos às sensações. Goenka, um professor de meditação vipassana contemporâneo, alerta que, enquanto prestamos atenção apenas a pensamentos passageiros, bem no fundo, uma parte da mente continua reagindo, porque com o pensamento existe também uma sensação. Você não pode deixar essa raiz passar despercebida. As instruções de meditação básicas dadas pelo Buda eram de atenção plena ao fluxo dinâmico de sensações, sem tentar se apegar a nenhuma delas, mudá-las ou resistir a elas. Buda deixa claro que estar plenamente atento às sensações não significa se manter afastado e observar como uma testemunha distante. Pelo contrário, quando estamos atentos, experimentamos diretamente o que acontece no nosso corpo. Por exemplo, em vez de ver a nossa mão como um objeto externo, sentimos a energia que é a nossa mão a qualquer dado momento. Treinamos para sentir o corpo de dentro para fora. Digamos que em vez de experimentar diretamente as sensações, percebemos que estamos com dor nas costas. Talvez tenhamos um mapa mental do nosso corpo e de certa área que chamamos de costas. Mas o que são as costas?
O que acontece quando abandonamos nossa imagem e entramos direto naquela parte do nosso corpo com consciência? De forma semelhante, o que acontece com a dor quando não a rotulamos como tal? Com atenção plena, podemos investigar e descobrir como é realmente a nossa experiência momento após momento da dor. Talvez você sinta uma pressão que parece localizada em uma pequena área, e ao prestar mais atenção, note calor ou rigidez. Talvez perceba uma pulsação, uma súbita sensação aguda ou de puxão e torção. Talvez as sensações não se localizem mais numa região só e comecem a se espalhar e diminuir. Ao continuar prestando atenção, você poderia se conscientizar de sensações fluídas surgindo, se diferenciando, mesclando, desaparecendo, surgindo em outra parte. Ver essa fluidez em nossa experiência é uma das percepções mais profundas e singulares que surgem quando nos tornamos atentos às sensações. Reconhecemos que não há absolutamente nada sólido ou estático no que vivenciamos. O domínio das sensações está em constante mutação. Sensações vêm e vão, mudam de intensidade, de textura, de local. Quando prestamos bastante atenção, vemos que nossa experiência física não para por um momento sequer, o que de início pode ser desconfortável até assustador. Cada vez que abandonamos nossa história, percebemos que não há nenhuma base para nos apoiarmos, nenhuma posição que nos oriente, nenhuma maneira de esconder ou evitar o que está surgindo. Talvez seja por isso que é tão difícil a gente se conectar, né, com as sensações. Um aluno em um retiro de meditação me disse certa vez: quando eu fico atento às sensações por mais que apenas alguns segundos, começo a ficar ansioso. Sinto que deveria estar alerta, me precavendo de algo ruim que possa acontecer. Parece que há coisas importantes que estou esquecendo, nas quais deveria estar pensando. É fácil sentir que algo ruim vai acontecer se não mantivermos a vigilância habitual, pensando, julgando, planejando. No entanto, é esse hábito que nos mantém presos em resistir à vida. Somente quando percebemos que não podemos nos agarrar a nada, podemos começar a relaxar nossos esforços de controlar a experiência. As sensações estão sempre mudando e se movendo. Se habitualmente interrompemos e restringimos seu processo natural de desenvolvimento e transformação, resistindo ou tentando nos agarrar a elas, enrijecendo o corpo em resistência ou contando história para nós mesmos, é como se represássemos ou desviássemos o curso de um rio. É fácil deixar o rio fluir quando as sensações são agradáveis, mas quando não são, quando sentimos dor emocional ou física, nos contraímos, nos afastamos. Ver isso e aprender a enfrentar a dor com aceitação radical é uma das práticas mais desafiadoras e libertadoras. Comentários? Bora praticar, né? Ela me inspira tanto. Oi? Só tenho um comentário que ela fala de a gente aprender a não se agarrar a nada, né? Que não tem algo a se agarrar. E aí, à mesma hora eu pensei, eu falei, eu acho que a palavra não seria agarrar, mas assim, eu acho que dá para você contar com, confiar no fluxo da experiência. Assim, o fluxo da experiência seria isso, onde a gente está tentando se agarrar e buscar algum tipo de, sei lá, direção, quem sabe? Então parece que a gente não se agarra a nada e está vivendo solto as coisas. Eu não sei. Quando ela falou de não ter como agarrar, eu falei, não, calma, eu me agarro à minha experiência. Mas eu não sei se foi isso que ela quis dizer. Agarrar é um conceito budista bem central, né? Essa coisa de você se fixar, né, nas sensações boas e você querer se livrar das sensações ruins, né? É no Essa sentido coisa de
então, se De apegar. apego, sentido de apego. De você, tipo, não, agora que eu consegui isso aqui, toda vez que eu meditar vai ter que ser maravilhoso assim. E aí é isso, e é isso que eu tô buscando, e aí dá tudo errado. Esse é quase um instinto, né? De se agarrar ao que é gostoso, né? Mas é isso. Teve uma parte que agora eu já perdi, assim, mas que parecia, era muito o que você tinha falado, Mari, desse autor, né? De como a busca é pela experiência completa, né? Por você deixar seguir esse fluxo, né? Desse rio e, e qualquer tentativa de controle é você desviar, né? Você não está vendo todo, né? E realmente, né, tem por baixo essa sensação de que, então, se a gente olha direito, a gente vê que não tem nada em que se agarrar, a gente não tem controle de nada, a gente não está, né, a coisa é muito mais fluida e muito menos, a gente se agarra geralmente à nossa mente conceitual, né, então o que ela foi falando é exatamente de você sair da mente conceitual e você ir para essa sensação que é totalmente não conceitual, né? Então não tem costas, tem essas sensações aqui que também não tem nada a ver com você especificamente, são sensações, né? Mas a gente denomina, não, tô com dor quente nas costas, assim, dá um nome, né? Coloca numa caixinha. Ela vai falando dessa prática da gente poder se desgarrar, né, dessa tentativa sempre de colocar as coisas nessa caixinha conceitual, né, e isso dá uma angústia danada, porque aí você vê e você fala, realmente, nada tem, esses limites são todos muito construidinhos, né. E isso que você está falando, tem essa frase que ela falou aí no meio disso que você leu, que é de muitas pessoas estão acostumadas a viver inteiramente na cabeça e esquecem como é viver no corpo. É uma frase, assim, acho que resume muita coisa, né? Que é que as pessoas buscando justamente esse controle que elas pensam ter a partir da razão, né? De encontrar sei lá, uma lógica para as coisas e encontrar uma forma de controlar algumas situações que não tem como, assim. Não é sobre isso, digamos. Eu também, eu escrevi a frase. Alguém falou que subiu uma frase e eu escrevi. Vocês já tiveram essa sensação de estar vivendo só da cabeça para cima? Assim, agora na pandemia teve momentos em que, nossa, parecia que eu era uma cabeça carregando um corpo, assim, como isso é angustiante, nossa, gera muita infelicidade, assim. Para mim, me gerou uma sensação de angústia, infelicidade, desconexão, assim, tremenda, tremenda. É muito fácil a gente cair nesse lugar, né? Naturalmente a gente fica. E mesmo quando a gente faz meditação, né? A gente tem a sensação de que a nossa consciência, a nossa mente, ela está na cabeça, né? Então, a mente, o cérebro, está tudo aqui na cabeça, né? E aí, a meditação é sobre essa parte aqui, né? Eu achei muito interessante o que ela trouxe do Goenka. Acho que foi do Goenka? Não, era outro. Dessa frase que ela trouxe dele, né? Se a gente habita realmente o nosso corpo, né? Que isso, a consciência, ela não está na cabeça, né? Ela não, e ela também não está só no nosso corpo, né? Ela é a consciência, né? Consciência. Mas a gente tem a total noção de que está tudo aqui dentro, né? Concentrado. E aí, muito bom. Nossa, eu leio a Tara Brahma e dá vontade de, não, vou parar tudo, então vai praticar esse negócio, é isso, vamos sentar e praticar. Nem Gente, aí, ouçam as meditações dela no podcast, cara. Se você podcast, eu vejo no YouTube que ela publica. não ser a mesma coisa. Eu só ponho no podcast porque, eu não sei, parece ser mais simples. Aí tá escrito meditation. Aí explica qual é, quanto tempo dura. Ai, maravilhosa. Sou fã. Bom, acho que é isso, gente. Muito bom estar com vocês hoje.
Acho que é isso. Uma boa semana para vocês. Tem alguma com legenda? Você sabe, Mari? Eu acho que não, sabia? Eu acho que só tem. Mas não sei, talvez no YouTube, né? Os podcasts tem algum. Eu acho que tem coisa em espanhol. Não sei. Tem que pesquisar. Os vídeos do YouTube são em inglês, mas aí dá para você colocar a legenda em inglês, né? Eu não sei se tem aquele negocinho de tradução simultânea automática, né? É, não sei mesmo. Ai, mas realmente é incrível o jeito que ela vai conduzindo, né? Maravilhosa. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, tá? Boas Obrigada, Fê. práticas. Habitem Obrigada. todo o Eu seu vou corpo nessa semana. e fazer o exercício depois. Está gravado, né? Então eu vou fazer depois. Obrigada. Sim, tá bom. Boa semana, Beijo. gente. Tchau. Boa semana, Boa obrigada. semana para todas. Obrigada.